Olá pessoal, Theo Almeida falando mais uma vez o nosso podcast sem aspas. Aqui você fica sabendo de tudo e de todos os assuntos, sem esse negócio do mimimi, sem esse negócio de eu posso falar ou não posso falar, porque aqui o papo é reto. Então, primeiramente, eu quero que você faça um favor. Pare um segundinho agora e pratique os 3 Cs. Curta, comenta e compartilhe e ajude esse canal a crescer. Você que quer ajudar esse programa, esse projeto, tá vendo esse QR Code do lado? Nesse QR Code você vem com a sua contribuição. E se você quer ser um patrocinador desse projeto, aqui está o e-mail, bem aqui embaixo. Manda um e-mail lá que nós vamos estar fazendo um pacote bacana para vocês. Gente... Pra quem é fã de Karate Kid 1, 2, 3, que nem eu sou, e da série Cobra Kai, né? Que eu estou maratonando, agora estou esperando agora, ansioso, 2024 vir, agora se não me engano é a 6ª temporada, nós temos hoje um campeão. Nós temos o nosso Daniel Larusso, aqui presente no nosso estúdio. Sansei Daniel, terceiro Dan, casado, 3 filhos, já pratica karatê desde os 6 anos. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte, e há 2 anos ele mora aqui em Goiânia e ele está à frente de um projeto que você, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, tá? Que ele é patrocinado pelo governo do estado, pelo nosso excelentíssimo governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado, governador, por apoiar o esporte. Pessoal, com vocês... Sansei, Daniel. Ouça. Seja, fique à vontade. Obrigado. É um prazer estar aqui, tá? Um prazer enorme. Uma satisfação. Fui convidado para participar do seu podcast e topei na hora. Minha colega falou, vai lá. Não, vamos. Quando é que eu posso ir? Foi muito bom. E você falou uma coisa engraçada aí. Como você falou sobre Natal, e o pessoal lá me chama de Daniel San, por causa justamente do filme aí. Quem é da década de 80, 90, né? 80, vou botar 90 aí, né? Pra ajudar. Pra esconder, pra não entregar a idade. Sabe que vai o filme que você tá falando aí. Hoje os meninos, alguns não conhecem esse filme. E o pessoal me chama Daniel San. Inclusive, quando eu comecei a dar aula, até no meu Instagram tá lá Daniel San. Então tem um logozinho lá com o nome Daniel San. E assim, comecei no karatê com 6 anos de idade, na escolinha que eu estudava. E não lembro do meu primeiro professor, porque assim, comecei muito cedo e aí parei, depois eu retornei com 10 anos, né, de idade, aí dei sequência. E foi com o meu professor que, até hoje ele é meu professor, né, apesar de eu não estar treinando com ele mais, mas é o Marcelo Lima de Araújo, mandar um abraço para ele aí, meu sensei. Mais de 20 anos aí com ele aí, ele me aturando. Vou fazendo raiva ele aos pouquinhos aí. Tá, e assim, devido à questão da pandemia, né? Não afetou só o Brasil, foi o mundo todo. E assim, devido a essa questão da pandemia, eu parei de dar aula, né? Porque não tinha como dar aula. Meu público maior lá era escolas, lá em Natal. E fiquei proibido, assim, de dar aula. Então, assim, cheguei numa situação realmente muito complicada de os pais estarem me ajudando. Entendi. E chegar lá em casa, sem ser aqui, ó, uma cesta básica para você. E foi muito complicado. Então, chegou um ponto que eu disse, não, tenho que sair daqui. Porque eu morro de fome aqui com minha família, não tem outra opção. Não podia fazer nada. Aí decidi voltar para o Rio de Janeiro. Eu já tinha morado um tempo no Rio também. A convite de um cunhado meu. E quando eu cheguei lá, meu professor falou, você voltou pro Rio? Por que você não me avisou? Aí ele falou, não, tem uma proposta para você. E vim bater em Goiânia, sem conhecer nada, vim na cara e na coragem, com minha família, botei todo mundo dentro do carro, falei, vamos ali. Vamos ali conhecer um lugar livre. E tem 2 anos que eu tô aqui, graças a Deus. É uma terra que eu tenho aprendido a gostar muito, assim. É uma terra muito abençoada, o pessoal tem uma mentalidade que eu acho bem interessante. Eu amo minha cidade, mas assim, tem algumas questões políticas, não quero entrar nesse assunto aqui, mas assim, que eu discordo e que realmente é meio complicado para você trabalhar e ter uma vida digna, né? De trabalho, para você poder estar à frente de uma família, é bem complicado, mas graças a Deus, Deus está me levantando aqui, tô
tô gostando demais, não pretendo sair não. Coisa boa. Só lembrando, gente, quando ele falou essa questão política, não é de Goiânia não, tá? É de lá de Natal. Mas vamos lá. Sansei Daniel. É porque assim, tem uns que chamam Sansei, Sensei. Qual que é a pronúncia? Pois é, eu acredito que seja sensei. Porque assim, como é uma arte marcial japonesa, e tem muitas questões de tradução, de às vezes ficar falando errado e não tem ninguém para corrigir, eu acredito que seja sensei. Entendi. Se eu estiver errado, gente, me desculpe aí os japoneses, mas eu acredito que é sensei. Se tiver algum japonês aí, coloca lá como se fala, escreve lá se é san ou sen. San ou sensei, até mesmo para que a gente possa honrar aí, a gente não está falando aqui pelos cotovelos, é claro, né? Porque você pode ver com o meu corpinho de artes marciais só de TV mesmo. Sensei, vamos lá. 6 anos, o que te levou para o Karatê? Bom, a princípio, nesses 6 anos de idade aí, foi meu pai e minha mãe, né? Vamos voltar a fazer uma atividade, tem na escola, tem o Karatê. Colocou lá, não sabia nem o que era isso. Tem algumas lembranças vagas aqui dos treinos. Lembro do rosto, assim, do meu professor, né? E fui mais por essa questão dos pais colocarem, né? Buscando os benefícios da arte marcial. Aí, aos 10 anos, quando eu comecei, que eu conheci o Sensei Marcelo, que foi em outra escola que eu já estudava, né? Aí foi porque eu realmente já tinha treinado, eu tinha aquela lembrança dentro de mim, eu gostei e queria continuar. Assisti uma aula dele e até hoje... Tô aí no trilho agora. Coisa... Agora, assim, já falando do sensei, uma coisa que eu acho interessante no karatê, acredito que nas outras artes marciais também, essa questão da semente, sabe? Você tem o seu professor ali e ele vai semeando, né? E conforme o tempo vai passando, você consegue também semear. E hoje em dia eu tenho vivido isso. As coisas que foram semeadas, né, por ele na minha vida, assim, hoje eu tenho conseguido ajudar outras pessoas através do karatê. Isso para mim não tem preço que pague, sabe? É muito gratificante. Sim. É interessante quando a gente fala, né, de liderança, né? Uhum. Eu hoje não mais, né? Mas eu assistia muito MMA, muito. E eu lembro muito de algumas falas, né? De alguns grandes lutadores, principalmente o Lyoto Machida, que é um karateca, né? E eles sempre, assim, é impressionante que quando eles lutavam, ou o Shogun e o Lyoto Machida, ou o Machida e o Anderson Silva, ou o Vitor Belfort e o Anderson, o respeito que eles têm entre eles... E até mesmo, eu lembro quando isso aí é o próprio, eu não sei se foi o Vanderlei ou se foi o Minotauro falando que quando o Anderson ia lutar com o Belfort, que ele estava no shopping, e eles falou assim, rapaz, você vai lutar com o Vitor? Ele falou, não, calma, Sensei. Assim, você vê, nós estamos falando do Anderson Silva, não sei quantas vezes campeão mundial de melhores de todos os tempos, né? Assim, ele com outro que em outra hora foi seu adversário de octógono, falando Sansei. Isso é muito, isso é característico, né, do karatê, né? Exatamente. Você falou uma coisa aí que é interessante. O Lyoto Machida, para nós que somos karatecas do estilo Shotokan, ele ainda é uma referência pra gente, né? Já tem uma idade não sei, os 45, não sei a idade dele agora. Mas assim, continua sendo referência, assim como o pai dele, que Yoshihisa Machida, é a maior referência nacional aqui pra gente no karatê. E, inclusive a gente participou de um curso agora recentemente com ele, né? Tive a oportunidade de estar próximo a ele lá. Mas assim, a postura do karateca, a conduta dele no dia a dia, sempre é diferenciada. E eu sempre falo isso pros meus alunos. E você vai entender agora, como você assistir MMA, você vai entender o que eu vou falar. Quando você assistia as lutas do Lyoto, sempre que ele ganhou, ele ia lá, cumprimentava o seu adversário. Antes das lutas também, não é característico dele estar arrumando confusão para fazer aquele esquema, né, a mídia, né, promovendo a luta, agitar, né, a luta, né, e tal, mas um Chael Sonnen da vida. Chael Sonnen, pronto, exatamente. Chael Sonnen já representa isso aí. Conor McGregor também, né? McGregor. Mas assim, você vê que sempre aquela conduta exemplar, né, respeitosa.
E eu costumo falar isso para meus alunos, ó, vocês são karatecas, vocês não estão aqui para aprender a bater nos outros. O principal objetivo do karatê, criado pelo Funakoshi, né, que foi o japonês que desenvolveu o estilo Shotokan, foi aprimoramento do caráter do ser humano. Então eu costumo dizer para meus alunos, ó, eu quero que seja assim, vocês sejam assim. Tem 10 alunos na escola. Tem um que está comportado, está ali sendo, eu chamo de elegante, né, que tem muito aluno pequenininho. Você tem que ser o mais elegante, você tem que ser o mais comportado, respeitar os outros, tem que ser o mais educado. Então, assim, isso aí é o que o Lyoto fazia nas lutas, né? Acabava a luta, ele ia lá, cumprimentava, nunca desrespeitou nenhum adversário. E isso que a gente que é do karatê, para mim é o máximo. Você vê o cara ali falando mal de você ali, enfim, você ter aquele controle emocional, sabe? Isso é muito legal. Já diferente dos outros lutadores, né, que a gente que é mais comum. Como, por exemplo, o Vanderlei Silva, que eu sou fãzão do Vanderlei. Cachorro louco. O cachorro louco, aquele ali. Mas, enfim, é uma outra pegada. Mas, assim, o karatê representa bem isso, essa questão de desenvolvimento humano, né? De você estar numa fila, dar a vez para uma pessoa, de você ajudar uma pessoa a atravessar ali uma faixa de pedestre, de você passar pelas pessoas e dar o bom dia, que cada vez mais a gente tem visto menos isso, né? Exato. Isso a gente aprende no tatame, né? Eu sou muito chato com isso. Eu costumo dizer, eu sou um professor chato. Entrou, tem que cumprimentar. Passou pelo professor, ouço, tem que falar. Porque isso ensina as crianças a justamente essa questão de respeito. Estou passando por uma pessoa, tenho que cumprimentar. Não, mesmo que ela não me cumprimente, é minha obrigação como ser humano. E acredito que se os pais soubessem o valor que tem isso aí para a criação, né, dos seus filhos hoje em dia, acho que muito mais pessoas iriam procurar as artes marciais. Olha, interessante, gente. Ó, o que o Sensei está falando aqui, eu vou traduzir para vocês o seguinte: o esporte só é a porta de entrada para a formação do caráter. Isso. É tanto que tem o nosso Dojo-kun, que é o lema do karatê, que é uma coisa tradicional que a gente faz aos fins das aulas, esporadicamente o Sensei ensina para os seus alunos. E eu costumo sempre, não tanto com as turmas pequenas, que eu trabalho de crianças de 3 anos até quanto aguentar. 100 anos estão treinando. Mas assim, eu sempre tento passar para os meus alunos essa questão de falar o Dojo-kun. Porque ele ensina, é como se fosse um beabá do que é ser um karateca, do que é ser um karateca. E a gente repete, é como tipo um mantra. Eu falo, eles repetem, e isso vai meio que enraizando. Que foi criado pelo Funakoshi, que foi o criador que eu falei no começo. Ele diz assim, o Dojo-kun, né? Esforçar-se para a formação do caráter, é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que a gente procura no karatê é ser uma pessoa melhor. Então, isso aí, para mim, é indiscutível. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Criar o intuito de esforço. Respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Então, isso aí são ali a nossa... Como é que eu posso dizer assim? É nosso mapa, a gente seguir por isso. Então, assim, eu sempre digo, ó, tá arrumando confusão na escola, tá brigando, cadê conter o espírito de agressão? Você tá contendo seu espírito de agressão? Se eu tô cansado, não quero fazer, tô com preguiça. Criar o intuito de esforço, você tá se esforçando para conseguir o que você quer? Então, assim, a gente vai lidando com... Não tem desculpa, né? Não tem pra onde sair. Sensei, então repete para nós aí, como se você estivesse aí no seu dojo, como que deve se pronunciar... Dojokan? Dojo-kun. Dojo-kun. Como que deve ser? Tem um jeito, tem uma postura? Sim, tem a postura. Ela pode ser tanto de joelhos, né, que a gente chama de 6A, como em pé também, Hitsu-rei, que é a posição do cumprimento em pé, tanto faz. Isso aí é critério do professor. Mas algo mais, vamos dizer assim, mais tradicional, que fica mais legal, é todo mundo ajoelhado. A gente ajoelha por ordem de graduação, por ordem das faixas. Aí sempre o sensei fala e os alunos repetem. Dojo-kun, esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Aí, para você que não sabia quais são os princípios do karatê, tá aí. Ponto, isso é ponto pacífico. Sensei, você chegou a participar de algum campeonato? Assim, hoje você é campeão brasileiro, estadual. Fala um pouquinho aí das suas conquistas que o esporte te trouxe. Pois isso esportivo, depois nós vamos partir para a parte familiar, pessoal. Sim. Pois você falou uma coisa interessante. Acho que muitas pessoas que treinam karatê há muito tempo não tem como assim ficar, eu faço karatê há 50 anos direto. Então, assim, por algumas vezes eu parei, estudos,
enfim, né? Coisas da vida, desisti, me chateei, como acontece normal, né? No trabalho, dia a dia da gente. Comecei a dar aula com 18 anos e parei de competir há muito tempo. Tinha em torno de 10 anos que eu não competia, como atleta, né? Mas estava sempre praticando ou atuando como árbitro ou atuando como técnico, né? E semana passada eu voltei a competir. E coincidentemente fui campeão estadual. Olha aí, ó, nós estamos aqui diante de um campeão estadual de karatê. Você falou, existem classificações, estilos diferentes dentro do karatê? É que, assim, me corrija se estiver errado. Eu assisti aquele Kung Fu Panda. Sim. E lá tem a arte da garça, a arte do não sei do que, né? No karatê tem esses estilos também? Como que é essa divisão? Assim, é mais ou menos. No karatê é meio complexo essa parte de estilos de karatê, sabe? Porque assim, fala para nós os mais praticados hoje aqui no Brasil. Certo. O mais praticado eu acredito que ainda seja o Shotokan. Que esse aí é o que foi mais difundido, né? Que é o do Yoshiro Mashida, do Lyoto Mashida, que são as maiores referências aí. Então, assim, o mais divulgado é o Shotokan. Tem outros estilos também, o Goju-Ryu, Shitoryu, Shorin-Ryu, o Ado-Ryu, que são os oficiais, né? Tem um reconhecimento da WKF, que é a Federação Internacional, e tem outros estilos que também são praticados normalmente, só que não são reconhecidos, como, por exemplo, o Kyokushin, que é um karatê muito forte, que assemelha muito com o Muay Thai, né? Que é um karatê bem agressivo, bem pancada mesmo. Então, assim, e dentro desse, falando aqui do estilo Shotokan, tem algumas subdivisões, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, que tinha um mestre que tinha 3 alunos, e depois que esse mestre morreu, 3 alunos, cada um começou a ensinar da sua forma. Entendi. Então daí foi meio que criando essas variações de estilos. Mas basicamente, bem resumido é isso, que é a história bem complexa. Entendi. Que é uma coisa assim que, na minha opinião, até é uma crítica agora como professor também falando, é uma coisa que dificulta muito o karatê, sabe? Até a forma de ensinar. É meio complicado, você tem que estar sempre atualizado nisso aí, porque esse é o jeito certo, esse aqui é o jeito errado, esse aqui foi do mestre fulano, esse aqui. E assim... Entendi. Beleza, pro dia a dia a gente adapta, mas qual é a consequência disso? Por exemplo, nas Olimpíadas a gente não acredita que o karatê consiga se manter nas Olimpíadas por causa disso. Aqui é uma sequência de faixa, lá no outro país é uma sequência de faixa, aqui essas regras são essas, lá as regras são outras. Então, assim, acaba ficando muito difícil. Não é que nem um esporte coletivo, por exemplo... Tipo o judô, por exemplo. O judô já é mais universal, a questão das regras em si. O que é aqui é lá no Japão, o que é aqui é na Austrália, enfim. E assim, no karatê é uma parte que eu acho meio chatinha, pessoalmente falando. Uma crítica que eu acho que os mestres mais conceituados deveriam unir assim mais e tentar unificar mais, porque ficaria mais fácil pra gente tanto trabalhar como pra divulgar também, sabe? Entendi. Então, assim, alguns mestres vão me criticar agora com isso, mas é uma opinião minha. Entendi. E assim, Sansei, diante disso que você falou algo muito interessante em relação à questão de formação de caráter, né? E você falou que você pega crianças a partir de quantos anos? Tenho turmas de 3 anos. De 3 anos até tá respirando. Até o último respiro. E isso, quais são os benefícios para a sociedade? Quando você pega uma criança que está 3 anos formando o seu caráter, e você pega um adolescente, porque aí você passa por várias áreas, fases da vida, né? Temperamentos emocionais e tal. E isso... efetivamente, quais são os benefícios que isso traz para a sociedade? Para um pai, imagine hoje, você vai falar assim, olha, o karatê hoje para a sociedade, o Estado, a iniciativa privada, políticas públicas, incluindo o karatê, o benefício é esse? São muitos. Assim, falando primeiro pela questão da faixa etária, né? Os pequenos, é aquela fase... os bem pequenos, né, 3 anos, por exemplo, eles são muito apegados à mãe, por exemplo. Então, assim, vai fazer a aula, a mãe tem que ficar ali, ele faz a aula olhando para a mãe. Então, assim, é uma dificuldade que as mães têm nessa fase inicial, até deixar na escola. Então, assim, é uma forma até de ajudar.
E é uma fase que eles têm a gente como professor, como um espelho, né? Como um herói. E na cabeça deles nós somos super-heróis, né? indestrutíveis. Nossa, bati na barriga do sensei hoje, aí derrubei o sensei hoje. Então, pra eles, nossa, sabe? Eles saem. E assim, vai passando por fases, né, diferentes. A adolescência já é uma fase que é onde a gente consegue lapidar mais a parte técnica, né? Já tem uma maturidade já melhor física, emocional, entre parênteses, né? Que aí também é onde entra aquela fase que você trabalha com o aluno muito, eles, poxa, agora ele foi o campeão estadual. Mas agora começou a namorar, deixa o karatê de lado. Entendi. Então, assim, é uma fase que é muito hormonal. Né? Os adultos também é uma outra faixa etária que você consegue ter um público mais frequente, só que tem a questão do dia a dia, que já não consegue treinar muito porque tem que trabalhar, às vezes está doente, e às vezes tem que fazer uma viagem se o filho adoeceu. E tem os idosos que já é um ritmo mais desacelerado, mais voltado para a qualidade de vida, né? Alongamentos, né? E assim, já é um público também, já assim, não é tão grande o público idoso, mas também por exemplo, tem uma senhora que treina com a gente no projeto Construindo Campeões, que ela tem 77 anos. Nossa. Eu falo para ela assim, a Thelma, eu digo, eu quero chegar na sua idade, você está me inspirando aqui. E assim, eles não têm noção, os alunos, quanto isso inspira a gente. O fato dela estar vindo lá, aí eu brinco muito com os menores, né, menino de 10 anos, que no projeto tem algumas turmas que são mistas, né. Aí digo, a dona Thelma tá fazendo ali, ó, por que você não tá fazendo? Você dessa idade, já tá cansado? Então assim, não tem como, sabe? Então eu falo para ela, você inspira a gente, deixa de vir não. Tem dias que ela chega, você não foi ontem porque eu tô muito cansado, isso aqui. Então assim, você tem que ter uma paciência, né? Porque realmente, nem eu sei se vou estar treinando com 77 anos. É porque que cada um tem ali seu tempo, a sua adaptação, né? E assim, eu vejo assim, diferente de um esporte coletivo, por exemplo, vôlei, basquete, que você precisa muito do físico e do coletivo, do coletivo para você ter um alto rendimento, até mesmo brincando. Eu acredito que o karatê ele consiga fazer essa adaptação, né, para a criança criar uma pseudo independência, um adolescente para ele entender a questão da responsabilidade e hierarquia, para o jovem centrar ele, porque ele está indo numa fase hormonal de descobrimento, que é um risco, então você consegue, não vai por aí não, você vai por aqui, tá? Você tem um adulto que você quer trazer um pouco de exercício e para o idoso terminar a vida, uma qualidade de vida, uma qualidade de vida, calçar um sapato, se sentar sem sentir então assim, então você vê que é um esporte que para muitos acha que é só ficar fazendo e não é. Ele realmente um esporte adaptado a todas as faixas etárias. Isso é que eu amo trabalhar com karatê, isso. Claro que existe uma diferença de metodologia, né? Por exemplo, quando eu pego turmas infantis, no final da aula a gente faz umas brincadeiras. É uma forma até de eu conseguir fazer com que eles se comportem. Se interajam, né? Só vou dar brincadeira se treinar. E eles conseguem fazer isso aí. E assim, voltando-se para a pergunta anterior dos benefícios, cara, são muitos benefícios que trazem. Desde um exemplo hipotético que eu vou dar aqui, por exemplo, você está no supermercado, seu filho começa a fazer uma birra. Eu quero isso, quero isso. Então, assim, eles aprendem no karatê a questão de disciplina que tem que ter... tem a hora certa de falar, tem a hora certa, por exemplo, para beber água. Ele não pode chegar, vou beber água. Ele volta aqui. Você vai esperar a hora que eu liberar todo mundo tomar água. Então, assim, essa questão de disciplina. Regras, né? Regras. Limites. Aqui, exatamente. E meu maior objetivo nas turmas menores eu digo sempre para os pais, não é ensinar karatê propriamente de técnica para ele sair daqui campeão brasileiro com 5 anos de idade. É fazer ele sentar na hora que eu pedi para ele sentar, fazer ele levantar na hora que eu pedi para ele levantar, esperar a hora de falar, levanta a mão, espera o colega falar, saber que tem a hora de tomar água, tem a hora de ir ao banheiro, tem a ordem, se aquele ali é mais graduado que você, se vai ficar atrás dele, você vai esperar ele primeiro. Tem que obedecer, senão não tem a brincadeira. Então, assim, isso é o meu foco nas até mesmo para replicar em casa, né? Exatamente. E quando chega para mim, como chegou semana passada, a mãe de um aluno, sensei, muito obrigado. Porque ela tinha chegado para mim e tinha falado, o Pedro Henrique não está estudando. Vou até falar o nome dele aqui. Pedro Henrique. Pedro Henrique, estudar, cara. Estudar, hein? Então ela chega para mim, conversa com ele, falei, não,
tá ok, vou falar com ele. E conversei. E quando chegou semana passada, ela falou assim, muito obrigado, você tem ajudado muito. Agora ele está estudando, tirou nota boa, está empolgado, está interessado. Então, assim, a gente que é sensei, acaba que nós somos professores, psicólogos, irmão mais velho, confessionário, às vezes até um líder religioso que, não, bota a cabeça no lugar, não faz isso. Conselheiro amoroso, às vezes até. Então, assim, hoje a gente pode dizer que é uma profissão, né? Professor de arte marcial. Então, é uma profissão que, assim, às vezes as pessoas não têm uma noção da importância de quanto ajuda a sociedade nisso aí. De como as pessoas que treinam arte marcial, quando chegam numa fase adulta, elas conseguem chegar de uma forma muito mais educadas, centradas, com foco, com objetivo, com respeito. Dificilmente você vai ver um atleta do judô, do karatê, sendo mal educado no meio da rua. Não, geralmente é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que respeita. Aquele caso que você está no trânsito, o cara te tranca e você... Deixa ele ir. São essas pessoas. Então, não, assim, isso é bom. Isso traz um benefício enorme, sabe? Agora, igual eu falei no começo, a sementinha. Você pega um aluno, você multiplica isso aí por, sei lá quanto, 100, né? E esse 100 multiplica mais. Aí. Então, assim, falta pessoas na sociedade assim, né? De respeitar, de cumprimentar, de ajudar. E tudo isso a gente aprende na arte marcial. Inclusive até em competições. Desde a ajuda que eu falo assim, psicológica, de vamos lá, meu colega de treino, você vai conseguir, como até ajuda financeira mesmo. Tem, colega classificou, e agora não tem dinheiro para viajar para ir para esse campeonato. Vamos ajudar ele aqui, vamos fazer uma rifa, cada um dá R$2. E assim, a gente aprende a ser uma família. Entendi. Hoje em dia, onde eu dou aula no Centro de Excelência, ali ao lado do ginásio Rio Vermelho, mandar um abraço para meus alunos aí, os pais dos alunos também, que lá a gente tem pai e mãe que treina com os filhos. Eu acho isso é nossa, maravilhoso, maravilhoso. Assim, parabéns, papais, mamães e filhinhos que treinam juntos. Isso traz unidade. Isso. Unidade. Pois é, então assim, eu fico maravilhado, sabe? Quando eu vejo a família treinando juntos, pra mim não tem preço que pague não, sabe? E assim, nossa, são muitos benefícios. Vou falar aqui... Sensei, duas perguntas. Primeiro... Sempre tem assim, a minha esposa, ela começou, quando na infância dela, ela fez taekwondo. Sim. Taekwondo? Foi taekwondo que ela fez. Aí você tem as artes marciais mais conhecidas, karatê, taekwondo e kung fu, né? Que são assim as mais difundidas. Aí você tem o judô também, né? Qual que é estritamente a diferença, por exemplo, do taekwondo, do Kung Fu e do Karatê? Vamos lá. De maneira bem resumida para o nosso público entender. Certo. Eu só incluiria também aí nas artes que você falou, jiu-jitsu também. Jiu-jitsu. Família Gracie, Rickson Gracie, hoje são assim, são os ícones, né? Mandar um abraço também aqui pro Sensei Mineiro, também faço jiu-jitsu também. Sensei Mineiro. Como fala os. Aí, ó, tá vendo, ó? Isso aí. Aí, ó. Então, assim... hoje em dia tem muitas artes marciais, né, para se praticar. Tem umas que são mais ancestrais, vamos dizer assim, outras nem tanto, mas o karatê é muito conhecido, foi criado, diferenciando aqui, né, a pergunta que você fez, foi criado lá em Okinawa, uma ilha entre China e Japão, resumidamente aqui, depois o Japão, né, naquelas tempo de guerra lá, ele se apropriou da ilha e acabou virando uma arte marcial japonesa que foi difundida pelo Funakoshi, mas é de uma origem chinesa, é um negócio meio complexo. Também porque a China é milenar, né? Isso. Então, assim, basicamente, karatê trabalha com contragolpes, ataques velozes, né? Precisos, chutes, socos. E taekwondo já é de uma outra região, né? É da região da Coreia. Não sei se é Coreia do Norte ou Coreia do Sul, eu sei que é coreano agora. E trabalha muito mais com pernas, chutes, né? No caso, chutes giratórios, chutes com saltos. E tem uma curiosidade aí, no tempo que o Japão invadiu a Coreia, então assim, os coreanos, para disfarçar que estavam treinando taekwondo, né? Acho que a pronúncia certa, se não me engano, taekwondo. A gente fala taekwondo, mas se não me engano, taekwondo. E assim, eles disfarçavam que estavam treinando karatê, né? Não, a gente tá treinando karatê aqui, que os japoneses militares ficavam fazendo ronda, né?
E acabou que algumas coisas do karatê foi incluída no taekwondo, né? Alguns golpes de soco, por exemplo, como kata, que a gente tem os katas. Já o judô também é do Japão também, né? Inclusive tem uma outra história curiosa, eu gosto muito da história das artes marciais. O karatê, ele foi muito difundido graças ao criador do judô, né? Que é o Jigoro Kano, foi o Jigoro Kano, que ele conheceu o Funakoshi e ele ajudou a difundir o karatê no Japão, em Tóquio, fazendo apresentações de universidades, né? Aquele ciclo daquela época lá. Então, assim, os karatecas a gente deve muito ao pessoal do judô, que teve essa ajuda aí do Jigoro Kano a difundir aí, porque senão talvez a gente tivesse só lá em Okinawa até hoje. E assim, basicamente, o judô e o karatê são do Japão, assim como outras artes marciais, por exemplo, sumo também é do Japão, aikido também é do Japão, né? Aikido que é bem conhecido aí por aquele artista marcial Steven Seagal, né? Sei. São golpes de imobilização. E já o taekwondo da Coreia, né? E o jiu-jitsu nasceu no Japão também, mas ficou bem mais conhecido depois do Hélio Gracie, né? Aquela história que a gente já conhece, né? Que ele adaptou. Enfim, então assim, basicamente são diferenças técnicas, né? Um é solo, outro é mais pernas, exato. O judô e o jiu-jitsu são praticamente a mesma coisa, só que focos diferentes, né? Um se preocupa mais em treinar a projeção, o outro mais em imobilização no solo. Entendi. Então, assim, basicamente são diferenças técnicas. O judô é mais imobilização. Mais arremesso, né? Arremesso. No caso, os ataques. E o jiu-jitsu? Finalização. Isso, que é imobilização. Isso, botou no chão, vai trabalhar ali no solo. Ali. Então, basicamente, é diferença técnica. Agora, uma opinião minha, assim, como praticante, também eu treino karatê com o sensei Mário Kanashiro, um abraço, sensei. Faço também judô com a sensei Tati também. Vou mandar um abraço para todo mundo. Pode mandar. Abraço para a sensei Tati, sensei Mineiro. E também estou experimentando um pouquinho do boxe com um colega meu, sensei Alan também. Então, assim, eu sou um professor meio ativo, né? Falo para os meus alunos. Os alunos até brincam, sensei, vamos fazer Paulo Chinelo, vem fazer com a gente. Eu falei, não, você não aguenta não. Então, assim, basicamente, a diferença é mais técnica. Só que, uma opinião minha como praticante, principalmente para crianças, o que eu gosto de indicar muito é o judô e o karatê. Nada contra outras artes marciais. Nada contra. Não por questões técnicas, mas por questões, como eu falei, de disciplina, respeito, hierarquia. Entendi. Questão de aprendizado, sabe? E acredito que o judô e o karatê trabalham bem isso aí. Entendi. As outras artes marciais já é mais o foco da luta mesmo. Entendi. Kung Fu é uma que só pensa em luta, né? Kung Fu, cara, Kung Fu eu sou meio leigo pra falar, mas assim, uma opinião minha do Kung Fu é que hoje em dia, assim, eu tenho percebido que muitas pessoas diminuíram, assim, a prática do Kung Fu, né? Até posso estar enganado, mas o que eu percebo, assim, no meio é isso. Porque a gente tinha alguns ícones, né? Que você falou em Okinawa, pra quem é da década de 80, lembra do Sr. Miyagi. Isso. Tem até os episódios, né, que falam de Okinawa, do Sr. Miyagi, Okinawa. Engano, o segundo filme, se não me engano, foi gravado em Okinawa. E o nome do ator, né, do personagem, no caso, Miyagi, foi em homenagem ao criador do estilo Goju-Ryu, que era, não me lembro o primeiro nome, alguma coisa, Miyagi. Então fizeram essa homenagem ao criador. Saudoso Pet Morita. Exatamente. E assim, é interessante, né, quando você pega todo esse arcabouço do esporte, né, a gente traz agora para uma questão de política pública. Sim. Né? O projeto Construindo Campeões, como que é o projeto? Fala um pouquinho desse projeto. Então, o projeto Construindo Campeões, ele começou em 2019, né? Eu estou há 2 anos, depois que eu cheguei em Goiânia. E assim, o projeto, tem ajudado muita gente. Primeiro porque só de professores são, se eu não me engano, 165 professores. 165 Exatamente, professores? que eu faço parte, eu sou um deles. Então, assim, só essa ajuda que o governo dá, vou nem falar dos alunos e tudo mais, só os professores, isso já é uma gigantesca ajuda, porque você poder saber que tem um lugar para trabalhar e ter uma renda para receber. Sim. E você já te dá, são 165 famílias aí, né? Como eu sou pai de família, então só isso aí já está ajudando as famílias, né? Diretamente. Eu já trabalhei, dando aula de graça, fazendo aulão, recebendo valor, vou nem falar aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso? Não tinha valorização do trabalho.
de trabalho de anos, que você vai ali literalmente apanhando para aprender, estudando, desenvolvendo, pagando cursos, que às vezes não te dá reconhecimento, só o conhecimento, né? Não vai te trazer nada assim, de algum benefício, mas você está estudando, está procurando melhorar e as pessoas não valorizam. Então, assim, o governador Ronaldo Caiado tem acertado demais isso aí, tem valorizado os professores, né, os profissionais, e tem ajudado muitas famílias. Atletas, cara, eu não lembro de cabeça, mas vou achar que vou te falar. Mas são muitos atletas. Vou colar aqui no É no porque celular assim, aqui. tem o praticante e tem os Isso. atletas. Como que vocês têm vocês têm tem aquela galera tipo, essa galera aqui o treinamento é diferenciado porque eles participam de competições ou é tudo naquele mistão ali? Pois é, como é que funciona assim a parte mais prática das aulas, né? A gente tem várias turmas, né? Então, durante a turma é misto. Mas, quando eu consigo perceber que tem, sei lá, 2 alunos daquela turma, mais 3 daquela ali, que estão querendo Despontar. fazer aquela pegada mais de atleta, né, de competição, eu tenho a minha primeira turma lá do Centro de Excelência mais para o pessoal que já é mais antigo e já gosta de competir. Então, Entendi. selecionei eles para esse mundo. E as outras turmas mais para a prática em si mesmo, né, como praticante. Então, assim, a gente consegue diferenciar durante as aulas ali em loco, né, na hora ali. E fazer a diferença no treino. Mas, assim, o treino que eu faço, que você faz, é o mesmo. A questão é isso aqui. Entendi. Se eu fizer 10 socos fracos, é uma coisa. Se eu fizer 10 socos fortes, é outra coisa. Então, assim, vai muito da cabeça do atleta. Claro que, vou usar o exemplo do futebol, né? Tem o Lionel Messi, que nasceu com dom. Tem você que gosta de jogar, mas nunca vai chegar no pé do cara. Sim. Mas, assim, o treino é o mesmo. E tem a questão da dedicação, né? Poxa, eu não tô bem hoje, mas vou treinar 1 hora a mais do que todo mundo. Então, assim, vai muito da cabeça do praticante, né? Seja ele atleta ou não. Às vezes você quer melhorar, eu quero o cara ter mais forte aqui, vou treinar mais. Entendi. Então, assim, o projeto, nós tem tirado crianças da rua, né? Tem ajudado muitas famílias, como eu falei, essa questão dos professores serem meio que um psicólogo. Professor, conversa com meu filho, que ele, sei lá, não está obedecendo em casa. E a gente vai lá, conversa. E não vou dizer que 100% das vezes tem resultado, mas na grande maioria das vezes os alunos conseguem ter esse respeito por nós, professores, e conseguem obedecer. E a gente bota alguns critérios, né? Eu também sou meio criterioso, Se chegar aqui, pai e mãe reclamando de que não está estudando, que está dando trabalho em casa, que arrumou briga na rua, não vai participar das aulas, ou, por exemplo, não vai fazer a troca de faixa no final do ano. Então, assim, a gente bota metas para que eles consigam entender que aquilo eu tenho que fazer. Meritocracia, Exato, eu tenho que trabalhar assim, para poder no final ter essa recompensa, né? Se chegar, eu vou, sei lá, vou receber a faixa porque eu sou bom no karatê. Não. Comigo, não. Entendi. Primeiramente, eu quero externar aqui um agradecimento ao nosso excelentíssimo governador Ronaldo Caiado. Se caso o nobre governador, os seus assessores, se puderem passar para ele. Governador, muito obrigado. Porque esse breve relato que o nobre Sansei está dizendo, você está fazendo muito bem para a nossa sociedade goiana, tá? É isso aí, continue nessa pegada aí e... Oxe, tá vendo? Sansei, você falou um negócio interessante aí, faixa. Como que é esse processo de troca de faixa? Começa com quais faixas, qual que é a cor? Tá, vamos lá. As faixas oficiais, vamos dizer assim, vou dizer a ordem aqui, é branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Aí, assim, para melhorar a didática das aulas, a gente conseguiu introduzir, isso que eu não falo, a gente, alguns professores, algumas federações, não é obrigatório, porque tem professores que já seguem essa sequência oficial, branca, amarela. Mas, por exemplo, como a gente trabalha com crianças, né, a partir dos 3, 4 anos, então não tem como você pegar um desenvolvimento técnico de uma criança físico. Sim. Não tem como, é a parte mais lúdica, e como eu falei no início, né, para ela aprender a questão de disciplina e tudo mais. Então, antes dos 6 anos, a gente trabalha com a branca, cinza, azul claro, azul escuro, aí vai para amarelo. Aí vai fazendo a cromoterapia até exatamente, chegar ali. que é para dar tempo de ter essa maturação física, emocional também. Até falei uma coisa agora aqui que eu queria até tocar nesse assunto, a questão emocional. Um dos benefícios que eu não falei, essa parte emocional, sabe? Eu tenho visto muito hoje em dia crianças com dificuldade emocional. Você dá uma regra para ela e fala, não, agora não. Tem um aluno que eu não posso citar o nome dele, mas
ele tem uma dificuldade emocional muito grande e ele tem melhorado com isso, sabe? Mas, tipo assim, se eu for botar uma brincadeira sei lá, um contra o outro pra correr, quem chegar primeiro naquela parede ganha. Pronto. Se falar que é alguma disputa, ele já começa a chorar. Se falar, posso tomar água? Não, segura 5 minutinhos pra ir. Ele já fica meio retraído. Então, assim, eu tenho visto essa dificuldade das crianças, emocionalmente falando, gigantesca. Assim, o karatê trabalha muito com isso. Alguns pais, são pouquíssimos, um ou outro, por não ensinar isso em casa, às vezes não conseguem entender o benefício que essa, entre aspas, dureza no treinamento traz pro filho dele, sabe? De ele entender que, eu falo logo, eu gosto de falar quando os pais estão presentes. Quem entrou no tatame, quem manda sou eu. O pai pode estar ali, a mãe pode estar ali, não interessa. Vai obedecer, então vai sair. Bem cru, nu e cru, sabe? Assim, porque assim, para eles entenderem. Porque a formação da criança é nessa fase aí. Não tem como você fazer um cidadão se tornar educado com 25 anos. 25 anos ele já para estar dando exemplo para outras pessoas. Exatamente. Né? E os pais, graças a Deus são poucos, mas ainda tem pais que relutam, assim. Não conseguem entender, acham meio duro, ruim. Nossa, o professor é meio ignorante. Mas não é isso, é porque o karatê exige isso. E como eu falei, ele não, às vezes não consegue entender o benefício que o filho dele vai ter lá na frente. A mudança de personalidade, de caráter que ele vai ter, né, e vai influenciar outras pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu tenho percebido muito. Já uma outra coisa que eu queria até falar aqui para as mulheres, que eu tenho percebido que, graças a Deus, aos pouquinhos tem diminuído essa questão de preconceito. Eu já tive caso, inclusive em Natal, isso, de uma aluna minha, nossa, aluna educada, sabe? Tinha um potencial técnico para desenvolver ali. Mas aí o pai chega para mim e fala, vou tirar ela porque karatê é coisa de menino. Eu fiquei assim, oi? E assim, ele não sabe que essa criança, filha dele, principalmente na adolescência, aquela fase, né, adulta, aquela primeira fase adulta dela, ela pode usar o karatê para se defender. Sim, claro, né? Com certeza. Então, assim, é um preconceito que existia, e ainda existe, né, no mundo marcial, que a mulher não pode fazer isso, luta porque é coisa de homem. Mas, assim, eu tenho uma filha de 15 anos, hoje ela parou um pouco porque está estudando, tá meio preguiçosa também, puxar a orelha, viu, Letícia? Letícia, ó. Tem um potencial grande também, mas assim, eu coloquei ela para treinar desde cedo, porque eu acho que, na minha humilde, né, concepção, as mulheres têm que ter uma noção básica de defesa, porque Sim. infelizmente a gente tem visto aí que nessa questão de homens querer se aproveitar de mulher. Então, assim, é uma crítica que eu faço aí, pai, mãe, você que tem filhas, né, meninas, mulheres, coloquem elas para treinar, seja, não estou falando do karatê, estou falando de qualquer arte marcial, para que ela possa ter uma noção de se defender. Eu acho isso de suma importância. É até uma opinião minha como cidadão. Tem 2 esportes para mim que todo ser humano tinha que fazer, até, sei lá, a sua fase adolescente aí, é natação e uma arte marcial, porque na minha concepção são coisas que são de extrema importância para a questão de sobrevivência mesmo no dia a dia, né? Outros esportes é mais questão prazerosa, né? Futebol, enfim, outros tantos aí. Mas assim, fica a dica, né? Porque a questão de se defender nunca vai, eu acho que nunca vai deixar de ser algo importante. Sim, a gente sempre tá, a gente tá em risco iminente. Isso. Toda hora, né? Isso falando mais marcialmente, né? Sem falar da parte esportiva, né? Sim, sim. A parte esportiva, né, já é uma outra situação, já é uma coisa que você faz porque você gosta, né? Diferente de uma situação real, você não tá ali porque gosta. Exato, ninguém quer chegar, exato. vou me envolver numa briga hoje porque eu gosto. Não, mas se você precisar, é o que eu falo para meus alunos, não quero ninguém brigando, mas se apanhou, opa, peraí, se defenda. Tem que saber se defender. Exato. E assim, pra gente poder partir para uma outra parte Sim. interessante, eu vou falar aqui, eu gosto muito de filme, muito. Principalmente os filmes antigos, que ultimamente uns filmes aí que só pela misericórdia. Eu assisti Karate Kid, mas aquele que foi com o filho do Will Smith, Sim. que tinha o Jack Chan como o sensei. E ali a gente vê realmente uma dicotomia, assim como era no Cobra Kai, né? Que você tinha ali o seu Miyagi, e nós tínhamos o... Como que é o nome dele?
Do Cobra Kai, né? Sim. Que é o, esqueci o lourinho, né? O vilão lá. Esqueci o nome dele agora. Então nós tínhamos ali um esporte e nós tínhamos duas filosofias diferentes. Um era para se defender e o outro era realmente para ataque. E nesse filme do Karate Kid, mais com o filho do Will Smith e com o Jack Chan, no final, né, que ele dá aquele golpe, eu não sei nem se existe aquele golpe, pra mim aquele golpe é da garça reversa, né? Coisa de filme. Eles fizeram uma posição que pra mim, eu queria que você me explicasse, que eles saíram do sensei deles e foram cumprimentar o outro sensei. O que é isso? O que acontece nesse meio? Porque existe uma coisa de hierarquia e respeito muito grande, né? Pelo que você está me dizendo. Aí eu comecei a assistir, na hora que eles foram lá e... Aí mostrou o Jack Chan cumprimentando, aí voltou a tomada, mostrou pro outro assim com a cara de assustado. Aquilo ali, o que é? Cara, primeiramente, assim, esses filmes do Karate Kid é meio simbólico, né? Porque, assim, esse filme do Jack Chan aí, nada contra, sou fãzão do Jack Chan, mas eu acho que foi muito mais Kung Fu do que Karate aquilo ali. Mas você vê, assim, alguns movimentos, né? Que você vai para um olho mais clínico, é bem mais, 90% Kung Fu, é uma opinião minha, tá, gente? Desculpa aí. Até mesmo que ele por ele ser Fu, chinês... né? Nada contra Kung Fu, galera, mas se eu acho que o filme é Kung Fu, não posso botar golpe de capoeira, por exemplo. Exato. Né? Enfim, e assim, essa questão de cumprimentar é aquele famoso... Como é que chama? Tapa de luva que chama? Uma coisa assim. Luva de pelica. Acho que é esse termo. Tapa, né? com luva de pelica. Tipo assim, você foi mal educado comigo, mas eu vou lá, vou lhe cumprimentar. Então isso representa bem essa cena do filme. Justamente como eu falei no exemplo, por exemplo, do Lyoto Machida, né? Que é justamente essa questão. Teve todo aquele estresse da luta, aquela confusão, mas como eu falei no início, vou lá e vou mostrar que sou educado, que eu sou diferenciado, que eu sou exemplar. Vou lá e cumprimento. Então isso, justamente nossa, ele me cumprimentou depois disso tudo. Justamente é isso. De tipo, cara, fiz o que fiz com ele e ele ainda teve a decência de vir até mim, baixar a cabeça, né, e cumprimentar. Porque essa questão do cumprimento é simbólico, porque para os japoneses essa questão de se curvar, se cumprimentar, não é só questão de respeito, é para dizer que eu sou igual a você, você é igual a mim. Por isso que nós dois abaixamos a cabeça um pro outro. Então, assim, é respeito mútuo. Por isso que é obrigatório. Vai começar tanto no treinamento como na competição, tem que cumprimentar. Se não cumprimentar o árbitro, tem que parar, cumprimenta. Tem que cumprimentar. Então é uma regra, não? É uma regra. Você não pode... Você pode até tomar uma falta, assim, falam agora de competições, né? Quando você tem uma conduta antiesportiva, o árbitro dá umas penalidades justamente por isso. Você tem que ter uma boa conduta até na competição. Você não pode, por exemplo, ganhei do camarada e, isso aí, tipo futebol. Entendi, né? entendi. Gol, corre pra galera. Não, você cumprimenta, né? Até porque uma vez o pai do Lyoto, Yoshizo Machida, ele falou uma coisa que achei interessante. Uma entrevista do Lyoto, perguntaram pra ele, por que seu pai não comemora, no tempo que ele foi campeão do UFC, né? Por que seu pai não comemora as suas lutas? Aí ele respondeu, ele falou, com sotaque, né, japonês, ele falou, você já pensou como é que tá o pai do outro adversário que perdeu? Então eu me coloco no lugar dele, não tem que comemorar. Podia ter sido você. Aí, quando eu ouvi isso, eu sou do cara, eu falei, né? Como é que o cara tá, né? Então isso me impactou, eu falei, nossa, realmente. E assim, pra gente que é mais antigo no karatê, que a gente vive a filosofia do karatê, eu acho que é o charme, sabe? Assim, é o que faz a gente ter vontade de continuar, independente de lesão, de idade, seja lá o que for. É essa questão de como é o dia a dia, como o karatê foi pensado para a sociedade, para você lidar com as pessoas, para você melhorar você mesmo. Então, primeira coisa do karatê é você melhorar o seu interior. Então, assim, isso para mim é que é bacana, que é uma guerra, né? É uma dificuldade, assim, eu tenho muitas limitações que, nossa, eu tenho que lutar comigo mesmo, digo, nossa, agora o meu karatê tem que funcionar agora. E se eu falo isso para meus alunos, por que eu não pratico, né? Então, assim, é difícil, né? A maior vitória é essa. A gente já está partindo para o final, mas só que eu tenho duas coisas que eu quero
saber de você primeiro. Sim. Primeiro, vamos pegar aqui na parte esportiva. Hoje, você sabe mais ou menos quantos praticantes dentro do projeto Projetando Campeões hoje estão ali entre crianças e adultos, jovens, idosos? Cara, são muitos alunos. Eu até peguei aqui para falar aqui, mas assim, são muitos alunos e inclusive a gente tem até alunos já campeões brasileiros. Eu ia perguntar São isso mesmo, 12.500 atletas. Eu anotei aqui que eu ia esquecer. Em Goiânia? No estado de Goiás. No estado, de no Goiás. estado. Exatamente, são 12.500 atletas do estado de Goiás. É o maior projeto nacional, hoje em dia é referência para os outros estados. Temos 165 professores, como eu falei, e ele é atendido a mais de 100 municípios. Tem mais de 100 municípios. Nós temos 300 um pouquinho mais de 340 municípios. Isso. Ou seja, a gente está num terço aí. Exatamente. E as modalidades são karatê, jiu-jitsu, judô, wrestling, né, que é aquela luta olímpica. E o Muay Thai, se não me engano, e o boxe. Então, assim, tem feito a diferença. Eu falei... Esportivamente nós já temos resultados. Isso já. Isso eu falei só do karatê. Não vou nem entrar nas outras áreas. Tem o jiu-jitsu, judô, né? Esses 12 mil é só de karatê? Ou é englobado? Geral. Entendi. Hoje a gente tem, por exemplo, tem alguns alunos lá da minha turma lá, campeões brasileiros, campeões estaduais. E eu tenho um caso aqui peculiar, que eu queria até falar aqui, aproveitar a brecha aqui, de como, nossa, engloba muita coisa, como a economia mexe na vida de todo mundo, né? Fico pensando assim, sozinho, mas enfim. Tem uma venezuelana que treina com a gente, ela saiu fugida da Venezuela, né? Questões políticas. Sim. A gente deve imaginar. Né? E ela tem 3 filhos, né? Um maior não lembra a idade, e tem 2 meninas pequenas. E ela saiu fugida da Venezuela porque não tinha como sobreviver. É profissional, formada em educação física. Ela tinha sido campeã sul-americana, tem vários títulos que eu nem lembro agora, nacional, estadual, tudo registrado lá com ela. E ela veio pro Brasil. Ela passou por alguns estados, né? E, enfim, bateu em Goiânia aqui e no começo desse ano a conheci. Ela queria voltar a treinar, coincidentemente bateu lá comigo lá e falou, vamos vir aqui. Mas você não sabia que ela... Não, ela começou assim, né? Ela chegou no sensei, falando espanhol, né? Eu arrastando no espanhol lá, tentando entender um pouco. E ela começou a treinar com a gente, né? E como eu vi que o nível técnico dela, ela já é faixa preta, né, no caso, o nível técnico dela é muito grande, assim, diferença com a turma lá, eu coloquei ela para treinar com o pessoal que eu treino, né? E hoje, ela faz parte do projeto, ela conseguiu, só esse ano, campeã estadual, campeã brasileira, pela federação, pela JKA, e conseguiu vaga para disputar o Mundial na JKA, que vai ser no Japão esse ano. Nossa! Isso representando o estado de Goiás. Exatamente. Então, assim, é um orgulho muito grande, não só, assim, como professor, como pela história de vida que ela tem. Sim. Né? E pro estado, né? Que eu não sou de Goiás, mas estou praticamente já dizendo que sou daqui, porque o estado de Goiás tem feito coisas assim que, como eu falei, eu trabalho no karatê há muito tempo, treino há muito tempo, e por onde eu passei, treinei em outros estados também, eu não vi essa ajuda, sabe, de você custear um professor. Sei. Porque assim, os alunos do projeto, eles recebem kimono, né, com a faixa, luva, protetor bucal, né, para proteção dos dentes. Quando tem eventos que eles vão participar, o projeto, né, ele custeia a inscrição do Nossa, isso tudo atleta, bancado pelo projeto. Pelo projeto. Mais uma vez, parabéns, governador Ronaldo Caiado, viu? Parabéns. Isso. Inclusive, a gente tem um outro campeonato brasileiro, porque são federações diferentes, né? Essa que eu falei foi da JK, que ela classificou para o Mundial. E pela Confederação Nacional, né, que é a CNKB, a gente vai ter um campeonato brasileiro também, que vai ser em Natal, se não me engano, em setembro agora, se não me falha a memória. E alguns alunos já estão, quero ir, vamos lá. E mais uma vez, o projeto que vai custear isso aí. Coisa boa. Tanto a questão de locomoção, do transporte, como a estadia também. Então, assim,
até pra mim, falando agora como praticante, quando eu comecei... Não tinha isso, né? Primeiro que nem tinha muita proteção, né? Era uma luvinha rasa, não tinha nem protobucado, ninguém sabia nem o que era isso. Então, assim, hoje você tem proteção pro atleta. Quando eles vão competir, tem a questão do capacete, né? Onde eles não se machucam, tem um colete, as luvas são mais acolchoadas para não machucar, tem proteção, né, genital também para os meninos. Então, assim, a probabilidade do atleta se machucar é bem menor. Antigamente era... Começou a luta, caía um, caía outro. Então, assim, era uma coisa que você dizia, pra que eu vou ficar apanhando? Né? Então, assim, hoje em dia você consegue competir, tecnicamente falando, no nível mais alto, sem você acabou o campeonato ali, você não tá machucado. Coisa boa. Então, isso assim, é muito bom para essa geração que tá começando aí a prática do karatê. Eu sempre falo pros meninos, ó, vocês estão começando agora, gente, vocês estão tendo um incentivo que eu nunca tive. Até as medalhas, se eu soubesse, tinha trazido uma medalha aqui pra você ver. Eram umas medalhinhas feias, cara. Aquela pequenininha. Aquela honra ao mérito, sabe? Bem pequenininha, com a correntinha que enferrujava. Oh, tem umas dessas lá em casa, que eu olho assim, tipo, essa eu deixo guardada. Eu não porto a medalha, essa aqui é a primeira. Inclusive, eu olhei ela hoje. Então, assim, hoje eles têm ajuda financeira. Tem o professor que tá lá para dar as aulas, né? Tem essa questão de você competir mais protegido. Tem mais competições também. Né? Tem questão de alunos que se destacam no estado aí recebem Bolsa Atleta, né, também. Eu não estou muito a par dessa questão, mas os alunos que vão ranqueando, né, vai participando das competições, vai gerando ranking, eles conseguem entrar pelo Bolsa Atleta. Então, assim, você consegue ter uma ajuda e custo, no mínimo, para bancar aí as inscrições. Entendi. Então, assim, tem como você unir o útil ao agradável. E hoje, você né? tendo um bom desempenho, automaticamente você consegue os patrocínios, isso, exatamente, né? E sem contar a questão dos patrocínios também. Coisa boa. Então, assim, hoje, eu falo para eles, queria eu estar começando hoje no Karatê, ia ser top. Eu quero fazer um convite aqui para as empresas goianas, tá? Eu vou deixar o link aqui depois do Instagram do Sansei Daniel, né? Nosso Daniel San. Você que é empresário, tá? E você se interessa em patrocinar algum atleta, entre em contato aqui com o Sansei, tá? Que ele tem, que nem o caso dessa venezuelana, isso. Automaticamente ele vai falar, ó, tem essa aqui, esse aqui, porque ele, como professor, ele vai falar para você, ó, quem são os atletas que têm um grande potencial. Então, você que é empresário, tá? Quer participar desse projeto com o atleta, ou seja, porque o Estado, a mão do Estado chega até um certo ponto. Exato. Mas às vezes o atleta ele precisa ali também ter o acompanhamento nutricional, uma alimentação diferenciada, além daquele ali tem a academia, tudo. Então você que é empresário e quer patrocinar o esporte goiano, tá? Segue o link aqui do professor Daniel San e você vai estar colaborando com a nossa cidade, com o nosso estado, ok? Sansei, indo para as considerações finais, primeiramente quero te agradecer, porque eu vejo que políticas públicas de esporte precisam ser implementadas. Demais. E eu tenho um desejo muito grande e eu quero te convidar a participar da elaboração de uma política pública para a periferia. Levar esse seu conhecimento, levar isso que você tem, resultados, e pulverizar isso nas periferias. Que eu acho que é você atacar o cerne da questão. Porque os maiores índices de rebeldia, criminalidade, estão aonde? Estão nas periferias. E muita gente, às vezes, não consegue, tem vontade, tem anseio, mas devido a questões financeiras, alguma coisa, não consegue estar ali nas periferias. Então, quero primeiramente estender esse convite para que você nos ajude a elaborar um projeto para estender, né? Eu acho que isso é muito importante. E, diante disso, fazer as suas considerações finais, agradecimentos, e fica todo ao seu critério. Ok. Será um prazer a gente trabalhar aí nesse novo plano aí para atacar as periferias. Para mim será uma honra. Eu trabalhei assim também em outras épocas, né? Além do projeto. E, nossa, assim, o que a gente consegue fazer, cara, eu já tive alunos que tinham tendências suicidas, que tinham pulso tipo riscado, né, na vaga, já tentou se matar, depressivos. E assim, como eu falei, o karatê ajuda demais, as artes marciais ajudam muito. Sabe, assim, o que eu puder fazer para ajudar, acho que é o mínimo que eu posso fazer, como cristão, como cidadão, né, como uma pessoa de bem. Acho que mais pessoas deveriam pensar assim. E essa questão
da ajuda, eu agradeço demais, porque realmente a gente precisa da ajuda para os atletas, porque é como você falou, o Estado ajuda, mas tem a hora que existe a limitação, né? E não é só a questão de passagem, por exemplo, o Japão é bem caro as passagens, né? São várias horas de voo, você tem que chegar mais alguns dias antes para adaptar, outro para sair de lá também, então é complicado, sabe? Tem a questão do hotel, tem a questão da alimentação, como você falou, entra a parte de preparação física, às vezes tem alguma lesão, tem que entrar na fisioterapia, nutricional, né? Enfim. Mas assim, agradeço demais a oportunidade, tá? Queria mandar um abraço aqui para meus colegas da Dojo Kanashiro, que eu trabalho lá com o Mário Kanashiro, que é o idealizador do projeto, né, Construindo Campeões, tem me ajudado muito. Forte abraço aí. Pessoal da Basaikan, que é a academia que eu... Meu berço de karatê, Sensei Marcelo, que eu falei, galera toda da Basaikan, um abração. Meus alunos, pais de alunos, né? Também trabalho com alunos particulares, projeto Construindo Campeões, Dojo. E para minha família, né? Para minha esposa, senão ela puxa minha orelha. Aí você vai ver o que é. Você vai ver o que é uma finalização, moço. Pois é, eu não posso nem revidar, né? Tem que apanhar quieto. Para minha esposa, para meus filhos, para os meus pais, um abraço, tá? Todo mundo. E é isso, cara. Acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia. A minha é arte marcial e eu tento usar isso para o bem da sociedade, né? Talvez nunca seja reconhecido. Não é isso que eu busco, reconhecimento de uma estátua no final da minha vida, não. Eu busco ajudar de alguma forma, né? Tenho muitas limitações, até financeiras também, porque se eu pudesse ajudava mais meus alunos, né? Mas graças a Deus o projeto aí tem conseguido cumprir bem esse papel. O nosso governador Ronaldo Caiado aí também realmente tem se mostrado uma liderança aí diferenciada, posso dizer isso literalmente, né? Doa quem doer, essa é uma verdade que eu acho que os outros estados deveriam pegar como referência. O resultado, né? O resultado fala por si, né? Pois é, e tentar adaptar, porque assim, a questão do resultado é questão de tempo. É você poder apoiar o professor, poder ter um espaço para poder dar aula. Muitas vezes eu queria dar aula, sei lá, desempregado, nossa, eu quero dar aula, não tem onde dar aula, não tem aluno para dar aula, não tem material para dar aula. Então, assim, tem ajudado muito, sabe? E acredito que se o Brasil, né, falando como nação agora, pegar essa corrente aí do bem, de tentar ajudar, de, sabe, um apoiar o outro, acho que nossa nação tende a melhorar. Agora, enquanto ficar com aquela questão de o próprio umbigo, né, não tá bem para mim, o resto que se exploda, aí fica difícil. E é o que vai refletir nas nossas próximas gerações, né, nossos filhos, netos, se a gente não implantar na cabeça deles como é que é ser um cidadão de bem, como é que é ter uma vida tranquila, né, acho que fica difícil. E é isso, queria agradecer a oportunidade. Quando tiver uma outra oportunidade, estarei aqui. Vamos, pode com certeza. contar comigo, tá certo? E estamos juntos aí para trabalhar aí. Pessoal, eu tava só esquecendo, antes de finalizar, como o pai que está assistindo agora, a criança assistiu agora, pai, eu quero participar. Como que faz para participar do projeto? Onde que tem que procurar? Tem que entrar num site? Como que funciona? Geralmente as inscrições são feitas por cada professor. Então, é basicamente entrar em contato com o professor e ele vai agendar eu faço assim, eu agendo uma aula experimental, porque às vezes o pai quer, mas a criança não quer. Então não adianta, fala, não, vamos fazer uma aulinha aqui, se ele disser que gostou, a gente vai para a parte da matrícula, né? Porque não tem custo, tá? O material, como eu falei, todo doado pelo governo, né? Pelo projeto Construindo Campeões. Então, basicamente, é entrar em contato com o professor e agendar a aula experimental. Eu vou deixar aqui meu telefone, 99176-6460. A gente vai deixar aqui o link, tá? O telefone do Sensei. Você que se interessou, entre em contato, que ele vai fazer, até mesmo para saber se a criança vai querer fazer ou não. E dando certo, faz a matrícula aí, bora para cima. Exatamente. E chegou lá, a matrícula é simples, alguns dados pessoais e se tiver alguma questão de saúde, né, a gente investiga. E basicamente é isso. E começar a treinar. Coisa boa. Gente, Sensei, como que é? É assim? Na verdade, é porque aqui tem um microfone, a mão é do lado da perna. A gente cumprimenta assim. Kung Fu que usa isso aqui. Tá vendo aí? Então, agora eu peguei a referência lá do coisa. Do karatê e nas outras artes marciais.
mão do lado da perna Aham. e baixa a cabeça e os. Os. Ah, agora eu entendi. Você tá vendo? As pegadinhas, esse negócio aqui, eu aqui passando carão aqui. Os. Me perdoem, karatecas do meu Brasil, Lyoto Machida. Os. Gente, quer falar mais alguma coisa? Meu Instagram pode deixar aí. Vai também vai estar no link aqui. Pronto, Pode falar. Daniel.melo. Tem uma numeraçãozinha lá, 35, aí já vai aparecer lá. Tem uma logozinha. Daniel.melo 35. Todo mundo achou que era Daniel San, né? É. Gente, um abraço. Fique com Deus. Você que gostou, 3Cs. Curta, comenta e compartilha. Você que quer participar desse projeto aqui, você que quer financiar esse projeto, tem um link aqui. Vai ter aqui o QR Code. E você que é empresário, quer expor a sua marca no nosso programa, link aqui embaixo. Vem com a gente, porque aqui o programa é sem aspas. E os...